Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 246, Status de Westeros. Ponto de vista de terceira pessoa. Westeros, 298 d.C. Entendeu, então os articanos estão passando por Dorne e retornando para a Ártica com 50 navios. Doran Martell murmurou enquanto lia o pergaminho, imerso em seus próprios pensamentos, ignorando todos ao seu redor. Sim, Príncipe Doran. Quando voltávamos de Liege para investigar suas ações na cidade, vimos os navios. E eles finalmente conseguiram fechar um contrato com Liege, e as Ilhas de Verão foram incluídas em suas rotas comerciais por luas. O comércio de Ártica está mais forte do que nunca, informou o mensageiro e espião de Doran. A frota a que se referiam era a de Brinden, que havia partido da Baía dos Escravos uma lua antes e avançava pelo mar, contornando a ponta de Essos e rumo diretamente para a Ártica. Enquanto isso, os ministros de Ártica retornavam à Ártica nas últimas 2 semanas, após finalizarem um acordo com Liege e algumas outras cidades fora das rotas habituais. Isso é impressionante. Eles controlam praticamente toda a rota comercial de Braavos Ayit, murmurou Doran, refletindo. Não havia grupo comercial mais poderoso do que eles. Haviam surgido há poucos anos e já dominavam tudo, realizando viagens que seriam impossíveis para todas as casas de Westeros hoje. Afinal, não era mais segredo que Ártica também havia formado um vínculo poderoso com Ygritte naquele momento. Apesar das muitas histórias absurdas que circulavam, algumas fontes afirmavam que uma princesa da família real de Ygritte havia sido levada para a Ártica para consolidar alianças militares e comerciais. A notícia foi chocante para todos que tiveram acesso à informação. Embora essas nações estivessem distantes umas das outras, ninguém imaginava que Ártica pudesse se expandir tanto. Era inegável que sua influência crescia rapidamente. Mesmo sem uma forte presença militar em alguns territórios, seu domínio comercial fluía ininterruptamente, com navios árticos cruzando os mares de uma ponta a outra de Essos com facilidade, estabelecendo-se conforme os navios entravam e saíam de Ártica com fluidez. Portanto, não era mais uma surpresa ver bandeiras do Ártico no meio do mar entre Essos e Westeros toda semana, navegando com um mínimo de 36 navios e até 200 ou 300 navios por vez, transportando mercadorias que ninguém mais no mundo podia comercializar. Isso começou a alertar todos os jogadores. Um Leviatã estava surgindo de uma forma que ninguém esperava. Ártica estava se tornando rica e poderosa, conquistando rotas comerciais e consolidando seu poderio militar com demonstrações nunca antes vistas. Pois não apenas estabeleceram comércio com Volantis e Ygritte, como também atacaram a Baía dos Escravos. Tomaram o controle de todas as cidades após retornarem de sua jornada para o leste e agora as governavam. Relatos indicavam que os sacerdotes vermelhos vinham auxiliando Ártica desde então, por razões desconhecidas pela maioria, embora estivesse claro que isso tinha algo a ver com o que acontecerá em Volantis durante sua primeira visita. Então, aqueles navios devem ter vindo daquele lugar. Depois de matar todos os traficantes de escravos e saquear suas riquezas, agora eles estão administrando as cidades? Doran murmurou em voz alta pensativo. Você pode ir embora agora, disse Doran ao homem, que saiu, deixando apenas ele e sua família na sala, já que esta era uma discussão um tanto privada. Ele lançou um olhar para o lado, onde seu irmão, Oberyn, estava observando a conversa. O que você acha disso? Perguntou Doran. Oberyn pareceu refletir por um momento antes de responder. Bem, é difícil acreditar que aquelas cidades realmente caíram daquele jeito. Eu costumava lutar nas arenas quando estava com os segundos filhos, e pensei muitas vezes em como conquistar Meereen ou Astapor enquanto estava lá, mas nunca encontrei uma resposta. Até então, Meereen era considerada inconquistável. No entanto, agora, ouvindo esses relatos que nos chegaram algumas luas atrasados, é surpreendente, disse Oberyn. Você acha que os Articans querem aumentar sua influência no mundo? Questionou Doran. Oberyn hesitou antes de responder, mas antes que pudesse falar, uma terceira voz se juntou à conversa. Talvez as ambições de Jon de Artica sejam ainda maiores do que imaginávamos, disse Arianne Martell. Doran voltou a olhar para a filha, que observava atentamente a conversa, e ela continuou. Parece que Nyra fez muito bem em encontrar um pretendente como Snow. Arianne murmurou, cruzando os braços. Você precisa se acalmar, Arianne. Já conversamos sobre isso. Não deixe o ciúme tomar conta dos seus pensamentos, alertou Doran. Afinal, Arianne sempre demonstrara uma certa inveja de Nyra desde sua gravidez inesperada. Não que Doran pudesse realmente culpá-la. Doran só conseguirá arranjar pretendentes horríveis para Arianne na tentativa de preservá-la. No final, Nyra conseguiu um pretendente que lhe concedeu grande poder. Arianne, apesar de ser princesa de Dorne, vivia uma vida mais livre e promíscua, algo que não era visto como um problema em sua terra natal, mas claramente não ajudava a garantir alianças políticas vantajosas. Isso ficou evidente quando Jon de Artica se ofendeu com a proposta de Doran quando chegou a Dorne. Entretanto, independentemente do que tivesse acontecido, estava claro que os articanos estavam crescendo e se tornando um poder que nem mesmo os grandes reinos podiam mais ignorar. De qualquer forma, o que faremos, pai? Tristane ignorou a irmã, que estava prestes a protestar contra as palavras do pai, e perguntou diretamente a Doran. Afinal, ele sabia que o pai ainda tinha planos de se vingar e retomar a ascensão da família Martell. Doran olhou primeiro para o irmão, que apenas levantou a cabeça em direção à filha, mas não disse nada.
Nada a declarar, disse a víbora vermelha de Dorne, e Doran se virou para seu filho. Bem, não tivemos mais notícias de Viserys Targaryen desde que ele se tornou escravo. Ele provavelmente morreu há muito tempo. Doran falou, sem saber que Viserys havia sido morto há pouco mais de uma lua por uma espada de Artican. Eles também não tinham notícias reais de Daenerys Targaryen, pois Jon havia conseguido manipular todas as informações sobre sua estadia em MYR. Eles também não sabiam sobre o exército Artican que havia entrado no norte de Essos, muito menos sobre o verdadeiro paradeiro de Viserys, que havia sido capturado e escondido por Khal Drogo nos últimos 2 anos. Doran suspirou antes de continuar. As coisas não estão claras, mas ainda acredito que podemos usar Nyra para obter alguma vantagem com os articanos. Afinal, ainda somos a família dela. Mesmo que o rei deles nos trate como inimigos, nós a protegemos e cuidamos dela. Mas, de qualquer forma, temos outra opção. Estou entrando em contato com a Companhia Dourada, pois há algo interessante que pode nos apresentar uma nova alternativa. Ele falou enquanto Oberyn arqueava uma sobrancelha ao seu lado. O que você quer dizer com Companhia Dourada? Perguntou Oberyn demonstrando interesse. Conversaremos sobre isso no futuro. Por enquanto, quero ver como esse jogo se desenrola, respondeu Doran em tom misterioso. Ao mesmo tempo, informações vagas de Ygritte e algumas confirmações sobre o que havia acontecido na Baía dos Escravos começaram a se espalhar por outros lugares. Lentamente, Westeros começava a aprender sobre eventos ocorridos luas atrás, devido à vasta distância que atrasava o fluxo de informações. A Rainha dos Espinhos não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir a notícia. Casar com a princesa de Ygritte como sua quarta esposa, ela murmurou, sem saber que, na realidade, Daenerys Targaryen também estava com Jon, sendo uma das 5 rainhas. Olenna não pôde deixar de levantar uma sobrancelha diante da informação. Este homem continua acumulando esposas. Será que isso não se tornará um problema no futuro, quando ele tiver uma horda de filhos, todos competindo pelo trono de suas terras? Pensou ela em voz alta. Com sua mentalidade e vivendo em um reino como Westeros, ela claramente via esse cenário como algo que poderia causar grande instabilidade na sucessão de Artica. E se soubesse da existência dos dragões, ficaria ainda mais horrorizada, temendo não apenas uma guerra civil na Ártica, mas também o domínio total sobre Westeros. No entanto, como não tinha essa informação, só lhe restava preocupar-se com o futuro político do crescente poder do norte. Isso pode ser perigoso para nós, não acha, avó? A voz ao lado dela atirou de seus pensamentos. Garland Tyrell, que raramente participava da administração da família, estava presente. Normalmente, essa função cabia à sua avó, Olenna, e ao seu irmão, Vilas, o herdeiro da família, enquanto seu pai, Mace, era um tolo incompetente que Olenna evitava envolver em tais discussões. Margaery também estava ouvindo a conversa, ansiosa para aprender mais sobre a situação, mas, dessa vez, Garland também estava lá, absorvendo atentamente as notícias. Afinal, essa foi uma manobra militar intensa dos Articans, algo que qualquer grande casa em Westeros deveria levar seriamente em consideração. Antes disso, o que você acha do poder militar deles? Olenna perguntou a Garland. Ele pareceu pensativo e suspirou antes de responder. Nunca ouvi falar muito sobre Essos, mas sempre soube que Meeren era uma cidade impenetrável. Diz aqui que a conquistaram em poucas horas. Imagino como eles exercem tanto poder, mas não deveria estar surpreso. Afinal, Vila Velha sucumbiu à força deles, mesmo quando estavam quase reféns dentro da cidade. Ele respondeu, enquanto seu irmão, ao seu lado, também dava sua opinião naquele momento. Estamos realmente vulneráveis depois do que fizemos. Cortamos todos os nossos negócios com eles. Como nos pagaram adiantado, não entregamos a carga de cavalos que havíamos prometido, murmurou Vilas, olhando para a avó com cautela, enquanto Margaery também expressava sua preocupação no olhar. Se nos atacarem, não creio que possamos resistir a um ataque vindo do mar. Teremos que estar bem preparados se quisermos defender estas terras. Mas não creio que isso aconteça sem um preço alto a pagar, considerando nossos 100.000 homens no campo de batalha. Nossa posição ficaria significativamente enfraquecida após uma guerra contra eles, acrescentou Garland. Eles ainda não tinham informações sobre Vais Dothrak. Se tivessem, a preocupação seria ainda maior. Estamos em uma situação difícil, eu sei disso. Mas não acho que eles lançarão um ataque tão específico. E certamente Westeros se uniria contra os Articanos se uma guerra em larga escala começasse aqui. Olenna reforçou a ideia de que eles não seriam atacados tão facilmente. Espero que esteja certa, a avó, murmurou Vilas. Um cenário perfeito seria uma aliança conjugal. Ela não deixou de comentar o assunto. Você quer casar Margaery com o rei Artican? Garland murmurou. Não quero que ela seja apenas uma entre meia dúzia de rainhas, junto com outras 4. Prefiro vê-la assumir apenas o trono de ferro. Mas agora vejo que Ártica é mais poderosa e rica que a própria coroa, murmurou Olenna antes de continuar. Margaery a observou intensamente, sem protestar contra a sugestão de Garland. O cenário ideal, a meu ver, é que a princesa Myrcella se case com Jon de Ártica. Acredito que, sendo o velho leão que é, Tywin Lannister veria isso como uma forma de fortalecer um contrato de paz entre os 7 reinos e Ártica. Quem sabe, talvez até no futuro, criar um vínculo que pudesse tornar Westeros um reino unificado de 8 reinos. Ao mesmo tempo, Margaery se casaria com o príncipe Joffrey, tornando-se rainha dos 7 reinos. E Vilas poderia se casar com Arya Stark. Ouvi dizer que ela está viajando com a família, visitando os senhores do norte após a comoção com o herdeiro de Winterfell.
Certamente, esse cenário fortaleceria ainda mais os laços entre Ártica e nossa casa. Mas esse é um cenário quase impossível, não acha, avó? Murmurou Vilas. A velha senhora assentiu. Sim, é difícil que algo assim aconteça neste momento. Ouvi dizer que a princesa Myrcella teme abertamente seu potencial casamento com o rei Artican. Parece que a mãe dela plantou algumas ideias bastante perigosas na cabeça da própria filha. Talvez por ciúmes, não sei. Ela balançou a cabeça e fechou os olhos por um instante, perdida em pensamentos. De qualquer forma, vamos ver o que o idiota do seu pai está aprontando agora. Ele precisa rever alguns negócios, pois estamos perdendo o pouco mercado que tínhamos em Essos para os articanos, depois que começamos a vender nossa comida para Braavos. Ela falou enquanto se levantava o mais rápido que sua idade permitia. Os articanos começaram a vender alimentos para Braavos há mais de 2 anos. Embora tivessem começado com um pequeno suprimento, o comércio de alimentos explodiu nas últimas luas, após o retorno do rei de Artica ao seu reino. Isso enfraqueceu significativamente o comércio daqueles que costumavam vender alimentos fora de Westeros, e a Casa Tyrell, juntamente com seus aliados, detinha uma pequena fatia desse mercado. Embora vendessem apenas as sobras que não conseguiam comercializar em Westeros, a situação estava começando a pesar nos bolsos de muitos nobres que tinham interesse nesse comércio e estavam acostumados a ganhar grandes quantidades de ouro com isso. Assim, as reclamações começaram a surgir enquanto Mace Tyrell tentava lidar com os problemas. No entanto, como esperado, ele não tinha as habilidades necessárias para lidar com seus senhores. Olenna Tyrell, como sempre, acabou lidando com tudo. No final, eles deixaram o salão, interrompendo mais uma reunião. Enquanto seus nobres exigiam soluções, Mace Tyrell parecia mais interessado em beber e discutir qualquer coisa que não envolvesse problemas. Em outro lugar, a notícia também havia chegado a Casterly Rock algumas luas antes. Tywin Lannister estava sentado sozinho em seu solar, imerso em seus próprios pensamentos. O velho leão estava frustrado, sentindo-se pressionado. Os articanos haviam conquistado a Baía dos Escravos e tomado as cidades como suas, como seus espiões haviam relatado. Isso, por si só, já era preocupante. Mas o que mais o perturbava era o fato de sua neta, Myrcella, ter desenvolvido certas ideias que colocavam em risco seu plano de acessar os recursos de Artica e estabelecer um acordo com eles. Os Articans não eram inimigos fáceis de lidar, e isso estava se tornando evidente para o mundo inteiro. A presença deles ao longo de quase toda a costa de Essos mostra como as coisas estão evoluindo. Em apenas alguns anos, Artica deixou de ser uma nação com a qual ninguém se importava muito, ridicularizada por ser composta de selvagens, para se tornar algo muito maior. Primeiro, surpreenderam a todos com 200 navios navegando para o sul e expandindo suas rotas. Agora a nação se tornava uma verdadeira potência, dominando todo o comércio no oeste e no sul de Essos. Para os Lannisters, é claro, isso era extremamente preocupante. Tywin acreditava ter levado sua família ao auge desta era como ninguém. Sua filha era rainha e seus netos seriam os futuros governantes. No entanto, um inimigo inesperado surgiu do nada, um jovem bastardo do norte que havia crescido muito além do que qualquer um poderia ter previsto. O velho leão ainda se lembrava de como o rei Artica havia sido firme com ele durante as negociações, mesmo depois de ter simplesmente capturado seu filho e tratado-o como prisioneiro. Enquanto a maioria das pessoas se encolhia diante do seu olhar, o garoto se manteve firme. Mais do que isso, ele lhe vendera uma espada feita de aço de metal Elden, que agora pertencia ao seu filho, que a empunhava na guarda real para se distinguir. O velho leão suspirou. Ele sabia que teria que observar os próximos movimentos com cuidado para entender qual seria a sua melhor jogada. Afinal, ele ainda queria manter o poder e elevar sua família à posição mais alta possível. Mesmo que agora, algo ainda maior que o Trono de Ferro estivesse surgindo no horizonte. Enquanto o conselho em Porto Real discutia os eventos recentes, muitos permaneciam inseguros sobre o que fazer. Navios árticos começavam a passar diante dos 7 reinos, e ninguém conseguia detê-los. No norte, Lord Stark visitava várias casas, seguindo a rota que planejara com Arya. O plano estava sendo executado conforme o combinado. Passaram pela fazenda Isseil e depois pela Praça da Torre, onde conversaram com as diversas famílias que administravam o local sobre Jon. Depois disso partiram para Bosque Profundo, onde foram calorosamente recebidos pelos Glovês, que consideraram uma honra receber os Starks em sua casa. Em seguida viajaram ainda mais para o norte, visitando os clãs das montanhas, onde permaneceram por algumas semanas. Em seguida seguiram para a Ilha do Urso, sob o comando da Casa Mormon, e depois para a Última Lareira, onde o pequeno Jon Umber se juntou à companhia após deixar sua fortaleza. Assim como ele, outros lords também enviaram seus herdeiros para acompanhar os Stark. Assim, uma grande companhia foi formada, permitindo que as casas dessem aos seus futuros lords a oportunidade de conhecer melhor o norte junto com os Stark. Depois de visitar os Karstarks em Carold, eles seguiram para Forte do Pavor, onde estavam hospedados. A comitiva de nobres era numerosa, e Lord Bolton os recebeu com cortesia. Então, sobre aqueles bandidos, você descobriu alguma coisa? Perguntou Lord Stark, dirigindo-se a Rose Bolton no grande salão, onde alguns nobres do norte estavam reunidos junto com seus filhos na companhia de Lord Stark. Estou cuidando disso, Lord Stark. Não se preocupe, respondeu Rose com sua voz fria e calma. Se descobrirmos alguma coisa, seu relatório não será em vão.
Correram rumores de que os bandidos capturados haviam confessado o transporte de mulheres para aquela região, o que deixou Ned Stark muito preocupado. Ele assentiu, mas decidiu discutir o assunto mais detalhadamente em particular, durante uma reunião mais discreta. Eu não gosto deste lugar, murmurou Arya, sentando-se entre outras senhoras em outra mesa. Uma delas era Alice Karstark, que olhou curiosamente para Arya antes de concordar. Eu também não gosto deste lugar. Tem algo sombrio aqui, murmurou Alice. Arya assentiu. Até mesmo algumas damas nobres acompanhavam essa jornada, já que muitas casas buscavam casamentos favoráveis. Os Karstark, por exemplo, haviam enviado sua filha, pois ela poderia se tornar uma possível pretendente para Robb Stark. Seu pai, Rickard Karstark, estava considerando essa possibilidade, sugerindo que sua filha primeiro se aproximasse de Arya Stark, pois todos podiam ver que ela exercia certa influência sobre o pai, talvez até mais do que Robb. Arya Stark tornará-se muito popular no norte. Seu comportamento firme e forte, mas ao mesmo tempo suave e agradável, fazia com que fosse admirada por muitos. Ela era até considerada a Lyanna renascida por aqueles que a conheceram em sua juventude. Chegaram a chamá-la de a Nova Loba do Norte, o que causou dores de cabeça ao pai, que começou a receber inúmeras propostas de casamento para a filha. É claro que ele recusou todas. Arya pertencia a si mesma e já havia provado isso. Se tivesse interesse real em alguém, teria procurado o pai pessoalmente. Por mais que tentassem cortejá-la, ela sabia muito bem como escapar dessas situações. Eles ainda têm câmaras de tortura aqui. Então não se surpreenda tanto, disse Arya de repente. Alice Karstark arregalou os olhos, assim como outros 3 nobres próximos. Arya usará sua habilidade de troca de pele para entrar na mente de um rato e explorar o castelo. Ao fazer isso, descobriu que Forte do Pavor ainda possuía câmaras de tortura ativas, e a julgar pelo estado delas, haviam sido usadas recentemente. Ela teria que informar o pai sobre isso, mas esperaria por um momento mais oportuno. Arya já suspeitava que Rose Bolton estivesse envolvido no sequestro de mulheres de outras regiões, possivelmente trabalhando em conjunto com os bandidos capturados. Sabe, Lady Arya, uma jovem da casa Flint que havia se juntado à companhia Stark antes que os Stark visitassem sua casa, falou de repente enquanto olhava para Arya. Ouvi dizer que um grande número de navios articanos foram avistados avançando ao norte de Essos. Você sabe o que o rei articano está planejando? Perguntou ela. Os feitos dos articanos eram um dos assuntos mais comentados no norte naquele momento. Jon já não tinha a reputação de ter sequestrado a própria irmã. Afinal, Arya estava se saindo muito bem para alguém que supostamente havia sido levada para a terra dos selvagens, e suas ações sempre geravam grandes discussões. Lady Arya era frequentemente chamada para falar sobre as aventuras de Jon e confirmar rumores. Um dos rumores mais debatidos era a conquista da Baía dos Escravos e a guerra em Hit. Arya era uma das poucas que conseguia fornecer informações precisas sobre o que realmente havia acontecido, já que estivera presente em Hit. Isso deixava muitos chocados ao ouvi-la confirmar certos fatos ou revelar novos detalhes, embora ela evitasse compartilhar informações excessivamente sensíveis. No fim, tudo se resumia ao fato de Jon ter conquistado o coração do povo de Hit, que agora o chamava de grande protetor do Lobo Branco. Ele havia lutado contra seus inimigos e ajudado a expulsá-los. Enquanto isso, a princesa do Império havia ido para a Ártica como sua noiva e agora provavelmente já era sua esposa e rainha do reino. Jon deve estar lidando com alguns conflitos com os Dothraki. Ele provavelmente está em guerra com eles no deserto Dothraki. Arya respondeu, dando uma breve explicação sem entrar em muitos detalhes. Verdadeiramente incrível. Ele não teme nada. E o que aconteceu em Hit é até um tanto romântico, não acha? Ele pegou sua princesa e a trouxe para casa depois de protegê-la e defender suas terras. Lady Karstark murmurou. Lady Flint riu e deu um leve toque no ombro da amiga antes de apontar para outra jovem mulher ao lado delas, uma filha de um Lord Glover, que pareceu visivelmente desconfortável ao ouvir isso. Arya suspirou. Desde a infância, aquela garota alimentava a fantasia de se casar com Jon, já que ele a salvara dos selvagens quando ela era criança. No entanto, Arya sabia que isso nunca aconteceria. Mesmo assim, a garota ainda tinha esperança, o que acabou sendo um incômodo para Arya. Amanhã, você gostaria de treinar um pouco, Lady Arya? Ouviu-se a voz de uma mulher mais velha, e era ninguém menos que Dacen Mormon, que também fazia parte da companhia. Arya havia realmente construído uma forte amizade com as mulheres Mormon. Maege admirava muito o que via em Arya, considerando-a uma verdadeira loba, e algumas de suas filhas também se juntaram à campanha. Arya e Dacen se tornaram amigas e parceiras de treino enquanto viajavam juntas, com todos testemunhando as constantes derrotas de Dacen. Mas ela sempre ria, dizendo que estava aprendendo ainda mais e aprimorando suas habilidades com o machado. Enquanto isso, os jovens lords discutiam assuntos com Robb nas mesas próximas. Seu nome estava sendo lentamente reabilitado no norte. Muitos não o viam mais apenas como o garoto que orquestrou o exílio do próprio irmão para evitar a punição por seus erros envolvendo Theon Greyjoy. Gradualmente ele começava a ser reconhecido por outras qualidades. A jornada dos Stark continuaria para o sul. Ainda havia várias casas para visitar antes de retornar a Winterfell. Após 4 luas de viagem, suas paradas finais seriam nas terras dos Orvoads, Servins, Flints, Manderlys, Dustins, Risvels e finalmente a Guarda da Água Cinzenta. Depois disso, as escoltas levariam todos os nobres de volta para suas respectivas casas.
Enquanto isso, bem ao norte, os navios do Ártico finalmente chegavam ao seu porto. O rei Ártico desembarcou após sua longa jornada por Essos. John finalmente estava em casa, e o reino recebeu mais uma vez com o sucesso de sua campanha militar. E agora, era a hora de lidar com os problemas que aguardavam Artica depois de pouco mais de 4 luas de sua ausência. Capítulo 247, Rainha Daenerys do Ártico. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Daenerys olhava para o marido no porto enquanto ele era aplaudido por sua chegada, junto com todos aqueles que lutaram ao seu lado. Jon se aproximou saindo da nave principal e caminhando em direção a ela e aos outros companheiros com Serena ao seu lado. Enquanto isso, Daenerys instintivamente colocou a mão na barriga, que já estava bem proeminente naquele momento. HM? Ela não conseguiu evitar sentir seu bebê se mexendo. Algo errado? Rhaenys, de pé ao lado dela, ouviu seu murmúrio de surpresa. Aegon parece inquieto. Daenerys respondeu, passando a mão na barriga, acima do vestido. Talvez seja a presença do pai dele. A morena de olhos violeta sugeriu, e Daenerys assentiu. Provavelmente, disse Daenerys, sorrindo enquanto voltava sua atenção para Jon, que os olhava com um sorriso pequeno, porém sério. Você está feliz por estar perto do seu pai. Aegon. Daenerys não pôde deixar de pensar enquanto sorria alegremente ao ver Jon. Depois de quase 5 luas, ele estava de volta e testemunharia o nascimento do primeiro filho deles, como havia prometido. Papai. Mamãe. O primeiro a gritar foi Loki, que se desvencilhou da formação que havia sido formada e correu em direção a Jon e Serena. Jon não disse nada enquanto se ajoelhava para pegar o menino, que agora tinha quase 3 dias de aniversário. Como você está? Jon perguntou em tom casual enquanto o garoto sorria. Ótimo, mas sente sua falta. Então, papai derrotou os homens do deserto de Essos. O tio Aemon me mostrou o mapa de onde vocês estavam lutando, parece tão incrível, exclamou ele, e Jon assentiu. Lidamos com o inimigo em Essos, e agora podemos nos concentrar no inimigo daqui em diante, disse Jon, e então fez uma pausa. Agora deixe-me cumprimentar seus outros irmãos e minhas outras esposas, fiquem com sua mãe, disse ele, entregando o menino a Serena, que o agarrou e cobriu sua bochecha de beijos. Jon rapidamente pegou a garotinha que correu para seus pés antes que Ygritte pudesse impedi-la, então falou brevemente com Lyanna, fazendo a garota rir. Jon se aproximou de suas esposas, cumprimentando cada uma delas e seus filhos, exceto Iori e Daenerys, que ainda carregavam seus primogênitos. Ele cumprimentou Rhaenys tocando sua barriga onde Visenya crescia e Jaehaerys, que já conseguia falar e gritou animadamente, papai. Então ele olhou para Daenerys, que sorriu ao ver seu belo e heróico marido vestido com uma armadura de aço valeriano e com uma capa verde sobre os ombros. Meu marido, espero que você tenha tido uma viagem tranquila até aqui, disse ela, sorrindo alegremente, dando as boas-vindas ao homem que amava em seu novo lar. Algumas tempestades aqui e ali, mas o retorno foi melhor que a primeira viagem, respondeu Jon, olhando fixamente em seus olhos violeta. Que bom, é maravilhoso ter você em casa novamente, e ela disse. Como está Aegon? Espero que ele esteja se tornando um menino forte, disse Jon, colocando a mão na barriga dela. Aemon diz que ele será tão saudável quanto qualquer um dos seus irmãos. Afinal, ele tem um pai muito poderoso, disse ela, enquanto Jon se endireitava e assentia. Vamos para o castelo em breve, disse Jon, e então se virou para o resto de suas esposas, que estavam cumprimentando Serena. Ele foi falar com os ministros para verificar os acontecimentos enquanto as rainhas se dirigiam para suas carruagens, puxadas por veados com chifres brilhantes. Ela sentou-se ao lado de Serena e seu filho, observando Jon enquanto ele terminava suas conversas lá fora, então cavalgou à frente enquanto Rhaenys, Iori e Rhaenys estavam em outra carruagem. Você está grávida. Daenerys não conseguiu evitar murmurar enquanto a carruagem começava a se mover, enquanto Jon ia na frente cumprimentando a todos. Sim, disse Serena, segurando Loki em seus braços enquanto ele olhava surpreso para a barriga de sua mãe. É verdade. Eu consigo sentir meu irmão. Loki exclamou, seus olhos bicolores se arregalando de espanto. Você consegue senti-lo, não é? Serena olhou para ele com um sorriso, sem parecer surpresa. E você já sabe que é um menino? Sim. Ele assentiu entusiasticamente. Parece que você puxou mais ao seu pai do que eu pensava, disse Serena. Daenerys ouviu em silêncio, incapaz de parar de tocar sua barriga, esperando que Aegon se parecesse com seu pai tanto quanto Loki. Alguma notícia diária do sul? Perguntou Serena de repente, virando-se para Daenerys. Sim, ela enviou algumas cartas, respondeu Daenerys, parando por um instante antes de continuar. Ela tem viajado pelo norte, como disse que faria, e agora está na parte final da jornada com a família. E quanto ao pai dela, o tio do Jon? Serena perguntou cautelosamente. Sobre isso, Arya pediu nossa ajuda, disse Daenerys. Entendo. Jon parece estar um pouco ressentido, deveríamos conversar com ele. Ele pode se arrepender se não tiver a chance de falar com Lord Stark. Serena disse em tom sério. Eu sei. Daenerys assentiu. Eles continuaram conversando até finalmente chegarem ao castelo, com Eragon planando acima no momento em que Jon chegava. O dragão, como sempre, havia circulado o navio de Jon no canal em seu retorno e seguido o rei até o castelo, pousando pela primeira vez desde que o porto estava lotado de soldados desembarcando. Daenerys desceu da carruagem e viu Jon tocando o focinho de Eragon. O dragão era tão grande que Jon parecia uma formiga em comparação, mas isso não pareceu intimidar seus filhos?
Loki e Lyanna correram em sua direção enquanto Jaehaerys tentava segui-lo, mas ainda era jovem demais para acompanhá-lo. Jon retornou a eles um pouco depois, enquanto se dirigiam ao castelo. Era a hora do almoço, e todos haviam se abstido de comer mais cedo após o anúncio de que Jon havia chegado ao reino. Eles comeram juntos enquanto seus filhos perguntavam ansiosamente sobre a guerra, e Jon falava de suas experiências. Irei aos seus aposentos esta noite, disse Jon a Daenerys, que assentiu em reconhecimento. Cada rainha tinha seus próprios aposentos, e sempre que o rei queria uma noite mais reservada com uma delas, ele a visitava. Não era um arranjo ideal, mas funcionava. Afinal, Jon tinha mais de uma esposa, e todas tinham que aceitar que ele podia escolher ter um tempo privado com qualquer uma delas. O harém era um conceito incomum para aqueles que não haviam sido criados no norte. Os antigos selvagens tinham várias esposas, se fossem fortes o suficiente, mas Jon havia criado um sistema que funcionava e ele tinha que tratá-las todas igualmente, oferecendo presentes e atenção de forma justa. Daenerys olhou pela janela, observando Jon se dirigir ao Senado. Seus deveres como rei o exigiam. Então, ouvi dizer que o rei escolheu você para sua primeira noite após a guerra em Essos. Uma voz entrou nos aposentos de Daenerys no momento em que ela viu sua dama de companhia se aproximando e fechando a porta atrás de si. Missandei. Daenerys a cumprimentou. Acho que Jon tem algo a me dizer. Ela disse. Mas você parece feliz. Missandei observou. Não posso negar que sentir o calor do meu marido esta noite pode me agradar depois de lua sem vê-lo, admitiu Daenerys. Que bom. Quer que eu prepare um banho para você? Missandei perguntou à rainha. Seria ótimo. Aegon nunca esteve tão inquieto em meu ventre. Eu gostaria de relaxar. Ela não recusou. Daenerys ficou em seus aposentos o dia todo, lendo e conversando com Missandei, até Jon retornar no início da noite, quando todos se reuniram para o jantar. Jon então foi para seus aposentos para cuidar de alguns assuntos, enquanto Daenerys retornou para os seus, preparando-se para passar a noite com o marido. Jon chegou uma hora depois, fechando a porta atrás de si enquanto Daenerys sorria para ele. Ela estava parada perto da janela de camisola contemplando a noite no Ártico, que brilhava com os cristais que Jon havia espalhado por todo o reino. Até mesmo seus aposentos tinham seus próprios cristais, brilhando em branco, a cor que definia todas as outras melhor do que qualquer outra. Você está tão bonito como sempre, meu marido, comentou Daenerys, observando Jon se aproximar, vestido casualmente e carregando uma caixa nas mãos. Você está deslumbrante como sempre, Dany, respondeu Jon, abrindo a caixa para ela. Aqui está um presente que trouxe desta jornada. Daenerys observou Jon revelar um colar dentro. Ele havia criado este presente após descobrir algumas pedras preciosas, espólios do derrotado Calazar de Drogo. Jon havia encarregado os anões de forjar um colar de aço valiriano, incrustado com pedras preciosas de púrpura draconianas. Púrpura dracônica era uma pedra preciosa semelhante à ametista, porém muito mais valiosa, equivalente a um diamante. Extraída diretamente de Valíria, era extremamente rara. Afinal, os depósitos dessa gema haviam sido destruídos após a perdição de Valíria, e as únicas que restaram no mundo foram aquelas extraídas antes da queda do Império dos Dragões. Jon havia encontrado um grande número dessas pedras no cofre da cidade em que se aventurou em Valíria. No entanto, as deste colar foram descobertas entre os pertences de Khal Drogo, e ele as adaptou para Daenerys. Ele queria presentear cada uma de suas esposas com algo que havia adquirido durante a jornada. Daenerys foi a segunda a receber um presente. Jon já havia dado a Serena um colar de safira ao retornarem. Agora ele precisava garantir que todas as suas esposas fossem tratadas com igualdade. No dia seguinte, ele presentearia Rhaenys com outro colar de púrpura de Draco, Ygritte com um de rubi e Iori com um de esmeralda, que tentava substituir suas pedras de jade. Todos eram feitos de aço valiriano, que Jon havia forjado em uma pequena ferraria que trouxera consigo. Tão lindo! Daenerys murmurou, pegando o colar em suas mãos e examinando-o atentamente. Então, afastando o cabelo, ela se virou para Jon com um olhar desafiador. Por que você não coloca na sua esposa? Ela lhe entregou o colar. Jon percebeu o desafio e se aproximou, prendendo o colar em volta do pescoço dela enquanto ela se virava para encará-lo, colocando as mãos em seu peito. Combina com seus olhos, observou Jon, olhando para a pedra preciosa refletida em suas íris violetas. Obrigada, meu marido. Obrigada por tudo. Você realmente se aventurou no deserto, enfrentou Khal Drogo e os Dothraki para proteger o reino e seus interesses. Mas posso fingir que você fez isso por mim também? Ela provocou com um sorriso. Jon assentiu. Você não está enganada. Afinal, você é minha família e a mãe do meu filho. Devo protegê-la, assim como protejo este reino, respondeu ele com um sorriso calmo. Daenerys apenas sorriu e deslizou as mãos sobre as roupas dele. Naquela noite, o rei do Ártico pertenceria somente a ela. Ela o conduziu até a cama, onde compartilharam sua noite de paixão. A noite continuou enquanto Daenerys jazia nua sobre o peito de Jon, usando apenas o colar que ele lhe dera horas antes. Ela estava satisfeita, mas sentia algo pesando em sua mente. Você tem alguma coisa para me dizer? Ela finalmente perguntou, olhando nos olhos dele daquele ângulo. Jon suspirou antes de falar. Seu irmão estava na luta contra Khal Drogo. Os olhos de Daenerys se arregalaram em choque. Ela murmurou antes de se afastar do peito dele e encará-lo seriamente. Ele está morto, não está? Jon assentiu. Sim. Ele se tornou escravo do Khal Drogo e foi lançado na batalha, mas isso não mudou nada. Sua arrogância o levou à própria morte.
Jon fez uma pausa antes de acrescentar, não que eu sinta pena dele. Espero que isso não o ofenda. Não, está tudo bem, respondeu Daenerys, suspirando. Eu consigo entender as coisas muito melhor agora. Não sou tão ingênua quanto era anos atrás. Viserys era uma má pessoa. Seu comportamento não o teria levado muito longe, fosse em Westeros ou em qualquer outro lugar. De qualquer forma, estou feliz que você tenha retornado em segurança. Aegon logo estará conosco, e eu quero que nosso filho seja tão forte quanto seu pai, disse Daenerys, enquanto Jon apenas lhe deu um sorriso. Obrigada por tudo. Tenha uma boa noite, meu marido, ela encerrou. No final, ambos adormeceram, descansando lado a lado. Na manhã seguinte, Daenerys fez sua primeira refeição com seus companheiros, enquanto Jon já havia partido para cumprir seus deveres como rei. Logo depois, Daenerys foi convocada por Rhaenys para ver os dragões. Caminharam até uma parte do pátio onde os dragões, ligados a seus filhos e a eles próprios, eram mantidos. Esses dragões ainda estavam alojados no castelo, e Daenerys cumprimentou seu dragão, Shadowviri, sua fera de escamas negras, que imediatamente reconheceu sua dona, assim como fazia todos os dias quando ela o visitava. Ele já era do tamanho de uma carruagem, mas ainda não conseguia voar com ela. Contudo, Jon lhe dissera que dentro de 1 ano, ela seria capaz de sobrevoar a cidade, e Daenerys aguardava ansiosamente esse momento. Jon já a levará em alguns passeios, assim como fizera com Rhaenys. Ela ficou ali por um tempo, observando Shadowviri e Mereces, o dragão de Rhaenys. Até Jaehaerys, filho de sua sobrinha, já tinha 2 dragões, um azul e outro amarelo, ambos maiores que o dragão de Daenerys. Isso porque os dragões ligados aos filhos de Jon cresciam mais rápido do que os de suas mães. Daenerys permaneceu por algum tempo com Rhaenys e as crianças enquanto as rainhas também levavam as outras crianças para ver os dragões. Então Missandei se aproximou. Minha rainha, a carruagem está pronta, ela informou a Daenerys. Daenerys assentiu e olhou para Rhaenys, mas sua sobrinha lhe lançou um olhar de desculpas e um pequeno sorriso. Não poderei ir hoje. Jaehaerys quer visitar o bosque sagrado com Iori, e prometi que iria com eles, explicou ela. Entendo. Então está tudo bem, respondeu Missandei. Daenerys despediu-se de Shadowviri, que retornou ao seu local de descanso, um estábulo especial projetado para dragões. Em seguida dirigiu-se à carruagem, onde os guardas reais já aguardavam. Ao entrar, Missandei a acompanhou e logo a carruagem partiu do castelo. Viajar pelo Ártico sempre foi uma experiência nova para Daenerys. Ela via todo tipo de gente andando pelas ruas ou vendendo mercadorias, seguindo o sistema monetário que havia sido introduzido ao povo ártico. Gigantes frequentemente precisavam parar nas ruas enquanto se moviam em grupos, com todos esperando que as estradas se esvaziassem. A maioria deles eram guardas armados indo para algum lugar no Ártico, mas alguns gigantes comuns simplesmente vagavam pela cidade para visitar ou fazer compras, movendo-se com cuidado para não pisar em ninguém, não que as pessoas precisassem esperar que eles passassem. Crianças corriam animadas em direção à universidade, carregando livros, algumas acompanhadas de animais, identificando-os como metamorfos. Anões viviam entre os cidadãos, falando alto uns com os outros. Barcos passavam pelos rios que cruzavam a cidade, com suas tripulações bebendo e rindo, provavelmente em dia de folga, cantando alegremente. Enquanto viajavam pelo Ártico em direção ao seu destino, os guardas continuavam abrindo caminho pela cidade. Algumas pessoas apontaram para a carruagem, reconhecendo-a como pertencente à família real. Por fim, a carruagem parou em frente a um prédio recém-construído. No pátio, várias crianças brincavam enquanto um grupo de mulheres cuidava delas. Assim que avistaram a carruagem da família real, pararam imediatamente e pediram às crianças que se comportassem. A porta da carruagem se abriu e Daenerys desceu, vestida com um vestido branco, o cabelo solto, o colar dracopúrpura descansando em seu pescoço, enquanto ela cuidadosamente embalava sua barriga inchada. Minha rainha, você veio, disse uma mulher do orfanato ao ver Daenerys e Missandei se aproximando. Os guardas reais permaneceram vigilantes, garantindo sua segurança. Embora a família real nunca tivesse sido atacada no Ártico, a segurança permaneceu constante para evitar qualquer imprevisto. Claro que eu vim, respondeu Daenerys com um sorriso para a mulher, com quem ela já havia falado diversas vezes antes. Daenerys assumiu a responsabilidade de supervisionar os orfanatos no Ártico. Muitas crianças haviam perdido os pais em batalhas e, se não tivessem parentes, eram levadas para os orfanatos. Outras abandonadas ou encontradas vagando sozinhas fora dos muros da cidade, muitas de diferentes tribos, também eram acolhidas. Jon nunca negou a entrada de crianças no reino, permitindo que fossem colocadas em orfanatos. Percebendo essa necessidade, Daenerys decidiu administrá-las, reconhecendo nisso uma forma de contribuir para o Ártico como sua rainha. Ela queria evitar que essas crianças sofressem como ela e seu irmão sofreram quando viviam como mendigos de rua em Braavos. Além disso, ela se inspirou muito na rainha Alysanne, esposa do rei Jaehaerys I, que ficou conhecida como a boa rainha por fundar orfanatos em Porto Real e ajudar os necessitados. Tão linda, murmurou uma garotinha, olhando para Daenerys com admiração enquanto ela se aproximava do orfanato. Ela tem cabelos cor de neve. O comentário trouxe um sorriso genuíno ao rosto da rainha. Daenerys se ajoelhou diante da garota, abaixando-se para encará-la. Qual é seu nome, pequenino? Sou Vika, respondeu a menina. Era um nome nórdico. Daenerys supôs que ela viesse de uma tribo, provavelmente encontrada por batedores árticos que patrulhavam a região. É um prazer conhecê-la, disse Daenerys, sorrindo gentilmente.
Sou Daenerys da casa Targaryen, mas agora sou Daenerys do Ártico, esposa do rei. Os olhos da garota se arregalaram de surpresa, mas Daenerys simplesmente continuou. Pode me chamar apenas de Daenerys. Espero que esteja vivendo bem aqui. A pequena Vika assentiu, ainda um pouco sobrecarregada. Aqui eu não passo fome e a comida é muito boa, disse ela, embora ainda houvesse um traço de tristeza em sua voz, provavelmente pela perda dos pais. Fico feliz em ouvir isso. De qualquer forma, visitarei o orfanato regularmente e espero sempre vê-los felizes, disse Daenerys antes de retornar para onde estavam as outras crianças e o zelador do orfanato. Ela passou algum tempo verificando as condições deles, interagindo com os pequenos e contando histórias sobre dragões, algo que ela amava fazer. Capítulo 248 Primeiro contato. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Preencha todos os nomes sem deixar ninguém de fora. Quero que todos sejam lembrados neste salão, pela Artica atual e pelas futuras gerações do reino, disse Jon enquanto observava muitos escultores humanos trabalhando naquele local, esculpindo as paredes. Este era um salão especial, construído por ordem do rei assim que ele retornou de sua jornada comercial pelo mundo. Jon viu a necessidade, ao trazer guerreiros caídos de suas batalhas, não apenas de enterrá-los em sua terra natal, ao lado de suas famílias, no cemitério de Artica, com suas cinzas, afinal, deixar cadáveres seria complicado tendo os caminhantes brancos como inimigos, mas também de homenageá-los neste lugar. Foi por isso que ele criou este local, conhecido como Salão dos Heróis. Os nomes daqueles que caíram e daqueles que fizeram uma diferença significativa na luta seriam inscritos ali. Seus nomes seriam esculpidos um a um, para que seus próprios filhos pudessem ver os homens e mulheres homenageados por Ártica. Afinal, eles morreram lutando por este reino e devem ser lembrados como tal. Vamos, deixa o resto com você, disse Jon ao responsável. O homem curvou a cabeça em respeito. Sim, majestade. Assim será feito. Ele respondeu enquanto Jon deixava o local e voltava para as ruas de Artica. Vamos para a estufa do rei, disse Jon enquanto sua comitiva se movia em direção ao setor de reprodução. Chegaram ao local meia hora depois, após atravessarem o reino. A escolta era composta por gigantes que sempre abriam caminho para o rei, enquanto Jon era aclamado pelo povo nas janelas e pelas ruas, com seus guardas garantindo a passagem livre. Sem surpresa, ele encontrou Serafine lá dentro, observando os cristais e outras plantas sendo cultivadas. Rei Jon, o novo lote de fortificação para seus filhos chegou, ela anunciou. Jon deu ordens para que seus filhos tomassem as mesmas poções que ele, Arya e suas rainhas, embora ajustadas para suas idades. Muito bem. Mande-os para o castelo através dos meus homens, disse Jon enquanto passava parte do dia inspecionando as estufas e conduzindo experimentos. Depois, ele foi até a forja do rei e verificou os estoques, que estavam quase vazios, pois os anões trabalhavam em novas armaduras e outros projetos usando os lingotes. Rei, você finalmente chegou aqui. Sem surpresas, Jon foi recebido por Thor, que se aproximou com um sorriso. Dei uma olhada em alguns dos projetos que você está iniciando. Muito bem. Mantenha os prédios da forja perto da Montanha do Dragão, será mais útil para todos. Jon sabia que, com o crescimento dos novos dragões e sua crescente capacidade de exercer algum controle sobre eles, poderia colocá-los em ação na criação do aço valeriano. Embora fosse um processo muito mais lento, com ele envolvido ao lado de Eragon, esta seria a produção oficial, enquanto ele administrava o reino como um todo na maior parte do tempo. Portanto, grandes estruturas como a Forja do Rei estavam sendo planejadas para construção fora de Ártica, nas montanhas que abrigavam os dragões. Após terminar a inspeção, Jon deixou o local e seguiu para o Senado, embora não para uma reunião com seus ministros ou com os representantes de Artica. Desta vez, entrou em uma seção mais restrita do local, onde vários guardas o vigiavam, saudando-o à medida que ele passava. Ele se aventurou cada vez mais fundo, descendo escadas e passando por portas reforçadas. À medida que avançava, mais e mais guardas eram vistos protegendo aquela área. Não demorou muito para que ele chegasse a uma câmara solitária, onde a temperatura caiu automaticamente assim que ele entrou, e as portas se abriram para revelar vários guardas portando armas de aço valeriano. O frio era intenso, e Jon sabia exatamente o porquê. Enquanto caminhava, ele se aproximou do responsável pelo argelado que enchia a câmara. A criatura simplesmente o encarou no momento em que ele entrou. Jon se aproximou um pouco mais, enquanto os guardas permaneceram para trás a seu pedido. Ele sabia como se cuidar e queria enfrentar a criatura sozinho. À sua frente, um caminhante branco estava aprisionado, acorrentado com correntes de aço valeriano. Recentemente, as correntes haviam sido reforçadas com aço valeriano para garantir que a criatura não pudesse escapar de suas amarras. A criatura permaneceu em silêncio, seus olhos brilhando com um azul gélido e imponente. A iluminação da câmara também havia sido modificada com cristais mágicos iluminando o espaço, cuja luz refletia nos cristais embutidos nas paredes. Estes precisavam ser substituídos diariamente, pois precisavam da luz solar para se recarregar. Voltando sua atenção para a criatura, este caminhante branco havia sido capturado anos atrás, quando ainda tentavam atacar Artica durante a construção da muralha.
É claro que após serem derrotados inúmeras vezes, eles desistiram, mas esta foi uma das recompensas que obtiveram durante aquele tempo. O caminhante branco nunca precisou de nenhum elemento fisiológico para sobreviver. Não comia, bebia, dormia ou precisava de qualquer outra coisa que um ser vivo precisasse. John decidirá mantê-lo ali por questões de segurança, para que pudessem estudar a criatura. Obviamente, durante as batalhas contra eles, muitos mortos-vivos haviam sido capturados, e alguns membros da universidade os estudavam, mas estes estavam em outras celas. Este caminhante branco era o prisioneiro mais valioso que eles tinham, o único que conseguiram capturar sem matar. A criatura simplesmente analisou John em silêncio, enquanto John a observava. Não havia cautela, medo, raiva ou ódio no caminhante branco, apenas um olhar indiferente, como se John fosse algo trivial. John podia dizer o mesmo enquanto o observava. Inúmeras pessoas já haviam estado lá antes, assim como John muitas vezes. Todos tentaram se comunicar com a criatura, mas ela nunca respondeu se é que conseguiu. Apenas observava, ignorando todas as perguntas. Bem, parece que a hora da guerra entre os vivos e os mortos está começando. Protegeremos este mundo aqui no norte, sem precisar da ajuda de outros povos, enquanto vocês serão destruídos. Eu sei que seu líder se chama Rei da Noite, mas não importa. Em breve, ele cairá. John falou calmamente com a criatura, afinal, ele queria olhar em seus olhos agora que a guerra estava prestes a começar. O caminhante branco apenas o encarou com seus olhos frios de inverno. Sem receber resposta, John virou as costas, não havia mais nada a fazer ali. Você vai morrer. De repente, a criatura falou pela primeira vez, fazendo John parar e olhar para trás, erguendo uma sobrancelha. Ela falava na língua antiga. A surpresa de John durou apenas alguns segundos antes de ele sorrir. É o que você pensa. Mas nós vamos destruir você até o último. Humano arrogante. Você não entende que quando começarmos a avançar contra você, não haverá salvação. Seus dias serão substituídos por noites. O frio congelará sua comida e seus filhos. A morte se espalhará pela terra e vagará, caçando e caçando os últimos vivos que restarem. Belas palavras. Mas não se preocupe, em breve você será destruído, assim como seu mestre. Meu mestre já caiu uma vez, respondeu a criatura a John. Mas ele nunca estará realmente morto. Mesmo das cascas de gelo, seu espírito permanecerá vivo e ligado a este mundo, e ele se erguerá mais uma vez, até destruir todos vocês. Bobagem, disse John, virando as costas. O caminhante branco também parecia não ter mais intenção de falar. Ele saiu da câmara, deixando a criatura para trás. Meu rei. Ele falou, murmurou um dos guardas, aproximando-se com uma expressão atordoada. Ele observava o monstro com um toque de preocupação. John simplesmente balançou a cabeça. Esqueça. Não passa de uma criatura acorrentada. Vamos ficar com ela por enquanto. Apenas informe que a criatura fez contato conosco pela primeira vez. Os guardas reais assentiram. John então deixou o local e foi em direção ao seu castelo, deixando o Senado para trás. Naquela tarde, John passou um tempo com seus filhos, acompanhado também de suas esposas. John olhava para os filhos com um sorriso paternal. Locke, Lyanna, Jaehaerys e Brandon já eram seus filhos. Além deles, mais 4 chegariam em poucos meses, e o último, um pouco mais tarde, seria filho de Serena. John teria 9 herdeiros em menos de um ano. Era um número bastante grande, e ele tinha certeza de que essa quantidade ainda dobraria. No entanto, ele precisava garantir que seus filhos tivessem uma educação adequada, sem a ambição de invejar aquele que assumiria Artica, que provavelmente seria Locke. Afinal, nada era mais importante do que a família. Esta era uma doutrina em Artica e, especialmente, dentro de sua própria família, todos deveriam trabalhar em conjunto com os futuros netos de John para fazer o reino prosperar depois que ele e suas esposas deixassem este mundo. Ele sabia que os deuses antigos permitiriam que ele se reunisse com todos eles após sua morte. Esse pensamento o tranquilizou, pois ele sabia que poderia estar com suas esposas e filhos novamente. Mas os deuses só concederiam esse privilégio àqueles que fossem dignos. John trabalharia para garantir que sua família fosse digna, para que pudessem viver para sempre do outro lado por toda a eternidade. De qualquer forma, naquela noite, ele jantou com a família ao anoitecer, em uma das torres do castelo. Sempre que o tempo estava bom, ele gostava de comer lá, pois oferecia uma vista completa de Ártica brilhando com os cristais espalhados pela cidade. Os cristais criaram outra aurora no céu, um efeito magnífico que chamou a atenção até mesmo daqueles além das muralhas do reino. Pelo que John observara, era possível vê-los da própria muralha, mesmo a uma grande distância. Ele só se perguntava qual teria sido a reação dos homens da patrulha da noite e como eles estavam lidando com isso. Esse pensamento lembrou das cartas que Arya lhe enviará nas últimas luas. Ao final do jantar, eles deixaram o local, e John decidiu passar a noite com Rhaenys, chamando-a para seus aposentos particulares. A rainha chegou logo depois e juntos compartilharam uma noite íntima. Ao amanhecer, antes mesmo que os primeiros raios de sol começassem a aparecer no horizonte, John examinava um mapa antigo que havia recuperado de Valíria. Nele colocava a penúltima peça que faltava, a seção que havia desenhado com base no que encontrara na Mãe das Montanhas em Vaz Dothraki, enquanto analisava o caminho que deveria seguir em Valíria. A rota era sinuosa, repleta de castelos e monumentos, todos destruídos, alguns até indicando caminhos cheios de água vermelha, representando lava derretida. Então, algo estranho chamou sua atenção. O mapa havia sido criado antes da perdição de Valíria, mas quem o havia desenhado parecia ter previsto a destruição.
No entanto, esse caminho não era o que John havia seguido. Ele havia parado na costa oeste para explorar a cidade onde encontrou o mapa. Enquanto o próprio mapa indicava que a trilha começava no lado leste, avançando para o sul, cruzando a maior área e cadeia de montanhas de Valíria até chegar ao que parecia ser um templo. Infelizmente, John não conseguiu ver mais detalhes, pois uma parte do mapa ainda estava faltando. Ele não tinha ideia de onde aquela peça faltante poderia estar, mas o Deus Vermelho já havia declarado que ela chegaria na hora certa. Deixando isso de lado, John foi até a caixa de correio, onde encontrou várias correspondências enviadas por Arya, que continuou escrevendo sobre sua jornada pelo sul, acompanhada por sua família enquanto visitavam castelos nobres por todo o reino. Ela, seu pai, Robb e Bran estavam viajando com ela pelo norte, enquanto Sansa e Rickon permaneceram em Winterfell. Ele não sabia bem o que pensar sobre isso. Arya sempre pedia que John respondesse ao pai. Seu tio queria se desculpar pessoalmente, alegando que lamentava profundamente o ocorrido. John refletiu sobre isso. Não sabia exatamente o que sentir. Sua vida em Winterfell nunca fora fácil, e aquelas memórias permaneceriam com ele pelo resto da vida. As noites que ele passou com fome e frio sem ninguém para ajudá-lo. A traição do próprio irmão. A mentira que seu suposto pai escondeu dele a vida toda. A verdade sobre sua mãe. E acima de tudo, o que Catelyn Stark fez com ele. Mesmo sem nunca ter descoberto a verdade sobre ele, que ele não era filho bastardo de Lord Stark. Mesmo que pudesse ter agido de forma diferente, Catelyn ainda fora implacável. Ela tornará a vida dele um inferno simplesmente por causa da existência dele. John viu uma pilha de cartas de Winterfell, enviadas por Lord Stark e Arya. Ele nunca as abriu. Suspirando, ele decidiu abrir uma pela primeira vez. Rhaenys ainda estava deitado na cama enquanto ele permanecia de pé, de frente para a janela do seu escritório, segurando a carta e lendo o que seu tio tinha a dizer. O que estava escrito ali não era muito diferente do que ele já sabia das cartas de Arya. Ele viu as decisões que seu tio havia tomado. Robb tentando se redimir e contando a verdade sobre o que aconteceu. Expulsão de Catelyn Stark de Winterfell. A punição de Theon Greyjoy. Arya cuidando da família e administrando a casa junto com seu pai e Robb. John não pôde deixar de sorrir. Arya era uma mulher extraordinária. Ela estava assumindo o controle de sua própria família, enquanto até agora, seu tio permanecia cego e ingênuo para tudo ao seu redor. No final, Lord Stark, além de exonerá-lo publicamente das acusações de roubo quando criança, também limpou seu nome da suposta tentativa de sequestrar Arya. Eles estavam reconstruindo a percepção que o Norte tinha dele, trazendo uma nova perspectiva ao seu nome. Além do medo que todos tinham de quão poderoso ele havia se tornado ao longo dos anos, provando isso por meio de suas jornadas. Não que ele precisasse. Afinal, John nunca se importou com isso anos atrás. Então, John leu as últimas palavras da carta. Lord Stark lhe ofereceu oficialmente a coroa de inverno, que seu filho havia tomado emprestada. John largou a carta e olhou para os dois pedaços à sua frente. Havia uma coroa de aço valeriano, incrustada com joias que o próprio Thor havia forjado junto com os anões. E havia outra coroa, muito mais mística, uma coroa feita de gelo puro, muito mais simples na decoração do que a primeira. A que ele usará para dominar os clãs gigantes anos atrás, durante o desenvolvimento de Artica. Foi por isso que ele foi para Winterfell, para enfrentar seu passado e recuperar esta peça. John observou as coroas e refletiu, talvez esta seja a coroa que eu deva usar, mesmo que nunca tenha sido tão importante. Apesar de seus ministros sempre insistirem no contrário, dizendo que um rei deveria usar algo digno de um rei, se ele tivesse que escolher uma, escolheria a coroa de inverno. O rei do inverno talvez seja mais adequado do que esta pilha de joias, murmurou John ao sentir braços em volta do seu pescoço e mãos pressionando seu peito nu. Ele estava apenas de calças, tendo acabado de sair da cama, enquanto Rhaenys massageava seus músculos. O que foi, marido? Você está aí parado lendo cartas há um tempo, ela perguntou quando o sol já começava a nascer. Estou pensando nas cartas do meu tio, comentou John. Acho que você deveria falar com ele, John, disse Rhaenys. John ergueu uma sobrancelha para ela. Você acha? Perguntou ele, enquanto ela sentia. Sim. É hora de você resolver isso, John. Eu não sou a única que pensa assim. Você sabe que suas outras esposas não querem que você se arrependa disso pelo resto da vida. Esta pode ser a última vez que você verá seu tio. A guerra está chegando, John, e você mais do que ninguém sabe disso. Ela disse, enquanto John a olhava por um momento antes de finalmente concordar. Vou considerar, disse John simplesmente, ao ouvir uma batida na porta. Sim? Ele respondeu, sinalizando que estava acordado. Meu rei, Jaile Aerys acordou cedo e está na entrada, pedindo para entrar, disse a guarda real. John olhou para Rhaenys e a viu sorrir. Rapidamente, ela pegou um hobby para cobrir o corpo nu antes que John desse a ordem para abrir a porta. O menino entrou curioso, antes de avistar seus pais e sorrir para o criado que cuidava dele. Papai, mamãe, ele correu em direção a eles. Jaile Aerys tinha quase 2 anos e era cheio de energia. John o ergueu nos braços, segurando-o firmemente antes de colocá-lo na cama. A serva articana que cuidava da criança pediu licença, deixando o rei e a rainha sozinhos com o filho. John deixou as cartas de lado por enquanto, concentrando-se na família, enquanto ordenava que trouxessem comida para que pudessem passar a manhã juntos. Enquanto isso, em outro lugar, uma semana depois, nos arredores de Ártica, navios avançavam pelo canal em direção ao mar, carregando novos estoques de alimentos e mercadorias para Braavos.
À medida que desapareciam no horizonte, as pessoas começaram a se reunir ao longo do canal, observando os navios à distância. Não era uma visão incomum. Muitas pessoas fora de Ártica observavam com frequência os navios passando pelo canal. Tinham duas opções: segui-los até Ártica ou ignorá-los completamente. Se tentassem qualquer ação hostil para atacar os navios, eram rapidamente eliminados. Alguns, mais ousados que outros, tentaram a sorte e acabaram sucumbindo às forças de Ártica. O que é isso? Murmurou um dos homens, ajustando seu casaco de pele, assim como seus companheiros, enquanto observavam curiosamente os navios que desapareciam. Você já viu algo assim por aqui? Perguntou outro. Nunca ouvi falar de tal coisa. Os ajoelhadores estão em nossas terras, acusou um deles. Então, aquela luz que vimos à noite. Nós a seguimos desde que ela apareceu 2 luas atrás. Seriam eles? Os homens continuaram debatendo, observando a situação com curiosidade, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Devemos seguir o navio ou ir para o outro lado? Não sei. Talvez devêssemos avisar Mance primeiro. Mas e se? O que você acha? Perguntou o primeiro homem ao seu companheiro. O outro pareceu refletir por um momento antes de responder. Acho que você tem razão. Vamos voltar para o acampamento. Mas diga aos homens para darem uma olhada no que está acontecendo aqui. Ele falou enquanto um grupo de 20 homens partia para o norte, em direção ao acampamento de Mance, onde o autoproclamado rei para lá da muralha havia se estabelecido com sua coalizão de tribos. Eles marcharam em direção à muralha. Este foi o primeiro contato entre a grande coalizão de tribos do norte que Mance havia reunido e Ártica. Agora, tudo dependia de como as coisas se desenrolariam. Se eles lidariam com isso pacificamente ou se uma guerra começaria, dependeria das ações das tribos de Mance, que agora estavam se aproximando de Ártica. Capítulo 249. Discussão no acampamento de Mance. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. 2 semanas se passaram desde que as tribos selvagens descobriram o canal. Este pequeno grupo havia se dirigido para o sul, bem à frente do grupo principal, de mais de 100 mil pessoas. Retornando ao acampamento, Mance discutia essa informação enquanto se reuniam dentro de uma grande tenda com mais de 20 líderes tribais ao redor. Então parece que eles não estavam mentindo. Na verdade, é difícil mentir quando milhares de pessoas vêm dizendo a mesma coisa, comentou Mance enquanto olhava para os 2 homens à sua frente, perto da entrada, relatando o que tinham visto ao seguirem para o sul. Mance, os sulistas estão no verdadeiro norte, vimos grandes casas navegando naquele rio largo como se fossem canoas. Eles falavam enquanto tentavam descrever as grandes embarcações, já que não tinham a mínima ideia de como descrever algo que nunca tinham visto antes, além de jangadas. Nunca tinham visto grandes navios. Eu sei muito bem, já ouvimos falar muito sobre isso antes mesmo de eu te enviar, confessou Mance. Ele havia enviado aqueles batedores para o sul apenas para confirmar o que estava ouvindo. Então você acredita, Mance, que os sulistas construíram uma cidade enorme em nossas terras? Não bastou que aqueles genuflexórios construíssem um muro entre nós e seus reinos com casas de pedra? Perguntou um homem usando uma máscara de osso. Acho que é mais complicado do que isso. Camisa de chocalho, respondeu Mance. Eles têm pessoas livres entre eles. Eles dizem que a cidade foi construída pelas próprias pessoas livres. Mas eles têm um rei e as tribos se recusam a se ajoelhar. É por isso que eles não foram até eles. Foi o que alguns me disseram quando tive a chance de conhecer as tribos do sul, disse Armadogshad. Não se esqueçam de que a maioria das tribos do sul está com eles, especialmente os gigantes. Não há mais gigantes no sul, apenas aqueles que conseguimos recrutar no norte, que são 56 gigantes e 8 mamutes, disse dela ao lado de Mance. Ela sempre sabia como ajudar o marido a liderar o acampamento. Sim, parece que as coisas mudaram muito. Faz 12 anos que parti para o norte na esperança de recrutar todos e ir até a muralha unindo todos os outros, comentou Mance, ainda pensativo. Ele vinha pensando muito sobre isso. Não era segredo que rumores chegavam de alguém construindo um reino por pessoas que vinham do sul para encontrá-lo. Mas sabendo que havia uma grande cidade construída com muralhas e uma grande árvore sagrada como relatavam, e como podiam ver, todas as noites eles viam o céu se iluminar com uma aurora boreal. O que você acha que devemos fazer, Mance? Perguntou STYR. Ele era o senhor dos Tens, e a maioria dos gigantes vinha de lá, controlando a maior tribo de todas, mas como os outros líderes, ele havia se submetido a Mance e o declarado o rei além da muralha sem se ajoelhar. Temos 2 reis além da muralha, o que é isso agora? Mas certamente se eles têm uma cidade aqui, é apenas uma questão de tempo antes que caiam nas sombras frias. Devemos atacá-los. Um dos outros líderes disse, interrompendo Mance antes que ele pudesse responder, movido pela ideia de roubar comida e armas, algo que eles vinham fazendo ao norte da muralha desde o início de sua história, uma tribo dominando a outra. Eles não estavam dizendo que há mais de 100 mil pessoas nesta tribo, como eles os chamavam anos atrás. Val disse ao lado de dela, olhando para Mance, que ainda estava imerso em pensamentos. Ártica. Acho que esse era o nome. Lembro daqueles homens dizendo que lutaram com eles muitos anos atrás. No entanto, não sei o que é uma cidade. Mance? Dela disse ao lado dele enquanto Mance acenava para ela. Sim, você não sabe o que é uma cidade, mas se eles construíram uma além do muro, eu sou muito cético sobre isso. Mance conhecia a região, que era um deserto congelado, o suficiente para quase negá-la, mas ele não podia ignorar as palavras de seus homens.
nem os rumores de todas as tribos do sul que se recusaram a se juntar a eles. Preciso de alguém que realmente tenha ido à cidade que construíram. Preciso de mais informações. Mance, vendo que seus homens não tinham ido à cidade, precisava de alguém que tivesse ido. Um grupo se juntou a nós na semana passada. Eles alegam que foram até os portões da cidade da qual estamos falando, disse Siskins enquanto Mance acenava para ele. Muito bem, tragam esses homens aqui, quero ouvir isso diretamente deles. Solicitou Mance enquanto o poderoso Varg do acampamento assentia e saía da tenda para buscar as pessoas. Momentos depois, eles entraram enquanto Mance os examinava, vendo homens barbudos e desgrenhados vestindo as mesmas roupas de pele que eles, enquanto olhavam para Mance com respeito. Quero saber tudo o que você viu no sul sobre esta ártica cidade ou tribo, seja lá o que for, perguntou Mance. Nós encontramos a cidade deles há muitas luas, mais de um ano, se não me engano, Mance começou o homem. Eles têm uma grande árvore e pelo que pudemos ver, muitas pessoas se reúnem ao redor dela. Eles têm casas de pedra, e um muro de pedra ao redor de onde moram também. É muito grande, tem montanhas e não tem neve lá. É estranho, o lugar é até quente. Tentamos nos estabelecer lá, mas fomos expulsos por homens com roupas brilhantes, relatou ele enquanto Mance franzia a testa. Como assim, não tem neve aí? Val não pôde deixar de comentar, surpresa com isso. Estou dizendo que há florestas estranhas lá, elas são verdes sem neve, e o lugar é colorido. Queríamos ir para lá, mas algumas pessoas disseram que seríamos obrigados a nos ajoelhar e seríamos escravos do rei deles. Disse o homem. O que você quer dizer com isso? Quem disse isso? Perguntou Mance enquanto todos olhavam com olhares não muito favoráveis para a declaração. Encontramos muitas pessoas que disseram ter vivido naquele lugar, mas foram expulsas por se recusarem a se ajoelhar, e disseram que todos são tratados como escravos. Os povos livres são forçados a seguir suas ordens, e seu rei também é sulista, disse ele, segundo o que ouviu. O homem havia sido influenciado por esse grupo que conheceu ao longo do caminho, pessoas que tinham ido para a Ártica e após alguns crimes, foram expulsas, enquanto outras foram executadas por crimes imperdoáveis. Ele não tinha uma boa visão de Ártica, tendo perdido a chance de viver bem, e por isso eles não paravam de espalhar essas mentiras para outros que pensavam em contatar o reino. Esses homens à frente de Mance, além de ouvirem aqueles que foram expulsos, queriam esperá-lo na região perto de Ártica, pois fazia muito calor e a neve não era abundante lá. Obviamente eles queriam esperar por Mance, acreditando que aquelas pessoas não sobreviveriam aos mortos e esperando cruzar a muralha com Mance. No entanto, os articanos não permitiam que ninguém permanecesse em sua região e os ameaçavam. Afinal, esse era um problema que a Ártica não queria ter, e eles sempre tinham que ficar atentos aos arredores. Se o povo não quisesse viver sob suas leis, não poderia se beneficiar da região de Ártica e de sua segurança. Entendo. Essas pessoas que foram expulsas, há alguém delas aqui no acampamento hoje? Perguntou Mance, afinal, ele queria saber mais sobre o reino. Não conhecemos ninguém, Mance, disse um dos líderes enquanto todos concordavam, já que não conheciam ninguém. Espere, Mance, esse lugar onde não há neve, você realmente acredita nisso? Val insistiu na pergunta anterior. Eu juro, não tem neve lá e é quente. E também tem uma grande árvore sagrada, eu juro, jurou o homem. Então esse lugar é protegido pelos deuses ou algo assim? Perguntou o outro surpreso. Acredito que sim, disse o homem do relatório. Mesmo assim, você não escolheu ficar lá. Val estreitou os olhos. Não depois do que aconteceu, então decidimos ir embora, disse ele. Mance, então este lugar deve ser protegido pelos deuses, nós devemos tomá-lo, disse um homem imediatamente. Podemos ver antes de tentar qualquer coisa, perguntou o outro, e então olhou para os homens que vieram relatar o que viram. O que vocês acham? O homem parecia pensativo. Eles usam animais como cavalos e eu vi alguns montando ursos, eles têm armas brilhantes e não são feitas de bronze ou osso, disse ele. Então eles estão se tornando sulistas, disse outro. Prefiro lutar com esse tipo de arma do que com as nossas, comentou outro. Vamos nos acalmar, se eles estão usando isso, então devemos nos preocupar, disse Mance por fim, antes de olhar para todos. Mas primeiro precisamos de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Precisamos encontrar alguém que já esteve lá e tenha informações sobre esta cidade estranha. Mance disse, mas ainda não havia ninguém, pois eles haviam respondido antes. Com o número de pessoas se juntando a nós, mesmo que seja muito menor do que esperávamos, em breve encontraremos pessoas que viveram naquele lugar, você não acha? Disse dela enquanto Mance acenava para ela. Sim, vamos continuar indo para o sul, em breve encontraremos mais dessas pessoas. Você disse que todos no sul estão se reunindo em Ardome, certo? Mance se virou para a arma. Sim, disse a mulher selvagem. Todos com quem conversei disseram que Ardome é um grupo grande de pessoas que não querem correr o risco de ir para o sul ou se juntar àquela tribo ou cidade, seja lá o que for. Mance, então devemos continuar indo para o sul? Outro perguntou a Mance. Se há um canal e uma cidade, viajar pelo leste não parece uma boa escolha, disse Mance, olhando para o mapa e para o canal com a placa de onde vinham as luzes no céu, que eles podiam ver todas as noites, indicando que ali era Ártica. Mesmo assim, continuaremos indo para o sul. Val comentou. Sim, precisamos saber mais sobre este lugar. Estamos a quase 2 luas de distância, no ritmo em que estamos, disse ele. Afinal, embora os batedores tivessem levado apenas 2 semanas para chegar lá,
Um grupo tão grande levou muito mais tempo devido a todos os tipos de pessoas e suprimentos que todos tinham que carregar, além do fato de sempre terem que parar metade do dia para acampar, se não houvesse algum inconveniente climático, que era sempre traiçoeiro com nevascas repentinas. Não foi surpresa que eles tenham levado anos para deixar as regiões ao norte dali, enquanto recrutavam pessoas e analisavam a região, já que a temperatura caía cada vez mais, indicando que o inverno estava chegando nos próximos anos. Se tivermos que dar a volta pela área leste para chegar a Ardome, levará de 6 luas a 1 ano só para nos movermos, disse ele com um tom cansado. Afinal, de acordo com o relato do Grande Rio, seria impossível para eles atravessarem, e teriam que contornar o outro lado. Então só precisamos saber mais sobre essa tribo ártica e talvez conquistá-los e pegar suas armas, sugeriu outro. Não parece tão fácil. Se eles tiverem armaduras e armas de metal, será um problema, especialmente se houver cavalaria. Repito, devemos primeiro aprender mais sobre eles antes de tomar uma decisão, disse Mance mais uma vez, enquanto todos concordavam desta vez. E ele estava prestes a encerrar a reunião quando algo passou pela abertura da tenda, chamando a atenção de todos, pois viram um corvo voando para o centro do local antes de circular acima e pousar perto de Mance. Imediatamente todos ficaram em silêncio, observando com surpresa. Um corvo com uma letra. Mance reconheceu o papel a seus pés e não conseguiu evitar franzir a testa. Como isso é possível? Como aquelas cartas que você disse que os ajoelhados usavam para se comunicar, Mance? Val murmurou. Mance não respondeu, aproximando-se cuidadosamente, estendendo a mão aos pés do corvo, que nem pareceu se incomodar com sua presença. Mance pegou a carta, com o corvo dando um leve chute na perna para ajudar a soltar o papel. Todos permaneceram em silêncio enquanto Mance começou a ler, percebendo que a carta era endereçada diretamente a ele. Isso. Mance levantou uma sobrancelha ao ler a primeira linha. O que foi, Mance? Murmurou um dos líderes confuso. Afinal, isso nunca tinha acontecido antes, e todos queriam saber o que era. É uma carta de alguém que se autodenomina Rei de Ártica, respondeu Mance, lendo o que conseguia, e seu olhar pousou em Val e sua esposa. Está escrita na língua antiga. Por mais que eu a entenda graças a você, não a domino completamente. Consegue ler tudo? Perguntou ele, entregando a carta. Val, você consegue ler? Perguntou dela. Afinal, sua mãe havia lhes ensinado a língua antiga quando eram mais novos. Val assentiu, pegou o papel e conferiu. Então começou a ler. Para Mance, o homem que é conhecido por seu povo como Rei Além da Muralha. Aquele que envia esta carta é conhecido diretamente pelo meu povo como outro Rei Além da Muralha. Ou melhor, eu sou John Artica, Rei de Artica, que é o lugar sobre o qual vocês devem estar falando neste exato momento. Ela franziu a testa enquanto lia em voz alta, enquanto muitos ao redor olhavam uns para os outros, surpresos com as palavras. Ele domina a língua antiga tão bem que me sinto perdida. Val não pôde deixar de comentar. Ela nunca tinha visto alguém usar a língua daquela maneira, mas continuou, tentando manter a clareza do que a carta realmente significava. Então ela continuou. Você está surpreso com isso? Não exagere, pois eu sei, porque tenho o poder de fazer isso. Posso observar qualquer coisa ao norte da muralha e tenho milhares de olhos e ouvidos para observar tudo. É por isso que esperei o momento certo na sua conversa para entregar esta carta. Espero que seja lida por todos, afinal, minha mensagem não é apenas para Mance. Ela fez uma pausa, arqueando uma sobrancelha enquanto olhava ao redor. Obviamente, todos estavam desconfortáveis com aquilo. Então, mais uma vez, ela continuou. Sei muito bem que CRA e Cor foram com o grupo encontrar nosso canal há 2 semanas. Naquele momento, os homens que haviam relatado o que viram no sul ficaram chocados. A carta mencionava seus nomes com exatidão. Este é o seu primeiro contato conosco. Embora tenha vivido por anos no extremo norte, agora está indo para o sul. Pode não saber muito sobre nós, mas sempre soubemos sobre você. Afinal, estávamos de olho em você, assim como em todo o norte, porque ainda não sabemos se vocês são inimigos. Estamos até observando o verdadeiro inimigo, mais ao norte, que está marchando para o sul neste momento. Val fez uma pausa, olhando para o líder, mas Mance gesticulou para que ela continuasse. Envio esta carta precisamente para declarar minhas intenções a vocês. Primeiro, saibam que qualquer ação contra nós será descoberta antes mesmo de ser executada. E se for executada, vocês serão derrotados. Artica tem mais de 100.000 homens, todos armados com armaduras e armas muito mais poderosas que as de vocês. Temos milhares de gigantes do nosso lado, assim como anões e humanos treinados para proteger estas terras. Se algum ataque for planejado, nós os consideraremos inimigos. Se algum de nossos navios for atacado no canal, nós os consideraremos inimigos. Mas não quero que pensem em Artica como inimiga ainda. Seguimos os mesmos deuses. E queremos proteger o povo do norte dos caminhantes brancos. É por isso que convido pessoalmente Mance a vir aos portões do meu reino, para que possamos conversar. Não desejo guerra. Pelo contrário, desejo salvar o povo do norte. No entanto, saibam disto, nem todos serão aceitos em nosso reino. Nem todos do norte podem viver sob nossas regras. Eu não sou um ajoelhador, nem peço que se ajoelhem diante de mim. Mas há regras em Ártica que devem ser seguidas, e não permitiremos que sejam quebradas. Mesmo assim, quero lhe dar uma chance. Se aceitar essas condições, venha até os portões de Ártica. Eu o tratarei como um amigo, contanto que não me dê motivo para agir de outra forma. Ela respirou fundo antes de continuar.
Para concluir, reforço novamente o fato de que sabemos de tudo, pois quero que entendam que estou observando vocês. Estou ouvindo a conversa de vocês neste exato momento. Vocês não podem lutar contra nós. Tomar a Ártica é mais impossível do que qualquer um de vocês pode imaginar, e seria mais fácil tentar a muralha. Também não planejamos fugir e ficaremos para lutar nestas terras. Eu sou o Varg mais poderoso do mundo e posso controlar qualquer animal, e milhares deles. Além disso, Ártica possui milhares de outros Vargs, muito mais poderosos que o seu Varg mais poderoso, chamado Siskins, que tem 6 animais ligados a ele. E para provar meu ponto, eu também sei. Val continuou a recitar todos os nomes dos líderes que Jon listara na carta, mencionando até mesmo os números exatos e a estrutura do acampamento. Isso deixou todos em choque. Era a prova definitiva de que ele realmente sabia tudo sobre eles. Os líderes já estavam cautelosos. Mas aqueles que antes se sentiam confiantes de que poderiam tomar recursos valiosos de um povo no sul agora começaram a demonstrar desconfiança e tensão. Enquanto isso, o próprio Jon esboçou um sorriso fraco onde estava naquele momento. Ele estava em Ártica no Senado, liderando a reunião à mesa do conselho com todos os ministros do reino, exceto Brinden, que chegará mais tarde de sua viagem a Meeren. Ele estava em uma reunião com eles enquanto ouvia tudo o que acontecia na tenda de Mance em tempo real, e também conversava com seus próprios homens. Meu rei, a carta começou a ser lida então. Duque notou o sorriso e perguntou a Jon, enquanto o rei assentiu. Sim, agora mesmo, eles estão discutindo exatamente o que eu escrevi para eles. Ele fez uma pausa. De qualquer forma, escreverei outra carta para Mance depois de ouvir tudo isso. Afinal, parece que alguns membros do grupo dele estão considerando atacar Ártica sem consequências. Ouvindo pessoas que foram expulsas do reino e agora pretendem depender deles, o que será um erro, e fatal para eles. Mas, de qualquer forma, não estou preocupado com isso. Enquanto seus ministros continuavam discutindo estratégias para lidar com eles, e muitos deles, afinal, eram membros do povo livre antes de se juntarem à Ártica e receberem educação para se prepararem para suas responsabilidades atuais? Eles queriam salvar o máximo de pessoas possível. O olhar de Jon voltou-se novamente para o norte. Ele observava uma visão distante, seguindo animais voando no céu, pássaros, corvos e outras criaturas, muito além do mapa que cobria sua mesa. Através dos olhos de um deles, Jon viu uma floresta no extremo norte e montanhas, lagos congelados. Tudo passando rapidamente enquanto as criaturas atravessavam milhares de quilômetros ao norte, até chegarem a uma enorme tempestade de neve. Ela parecia mover-se lentamente em direção ao sul, cobrindo montanhas, florestas e tudo na região. Jon sabia, através dos olhos no céu, que dentro de toda aquela tempestade, um grande exército de mortos estava concentrado. Este era o verdadeiro inimigo movendo-se naquela neve, além da vista de Jon, enquanto em meio à escuridão e à neve, olhos azuis brilhantes brilhavam intensamente, avançando em direção aos reinos dos homens com um único objetivo: destruí-los completamente. Capítulo 250 Ameaça do Norte. Ponto de vista de terceira pessoa. Ártico, 298 d.C. Finalmente Mance chegou. O verdadeiro rei além da muralha, gritou o homem ao chegar ao centro do acampamento, posicionando-se em frente a Mance e sua tenda, a principal do local. Vocês vieram do lado leste então? Perguntou Mance, parando ao lado de alguns líderes que acompanhavam o novo grupo que acabará de chegar e se aproximou deles depois de ter pedido por isso ao ouvir algumas coisas importantes. Sim, meu pai nasceu nesta região, assim como o pai dele e o pai dele depois dele. Nós possuímos esta terra por 1000 anos, disse o homem recém-chegado. E você ainda é dono desta terra? Perguntou outro líder ao lado de Mance. O homem, ao ouvir a pergunta, franziu a testa levemente. Não, não temos mais, respondeu ele por fim. Ouvi dizer que vocês foram expulsos por uma tribo chamada Ártica, falou outra mulher entre os líderes. Não acho que eles sejam uma tribo, como você está dizendo, respondeu dela ao autor do comentário. Eles têm um rei, como nós. Conte-me o que aconteceu, perguntou Mance, voltando sua atenção para os homens à sua frente. Isso foi há muitos anos. Digamos que deixamos nossas terras porque eles simplesmente apareceram e disseram que teríamos que sair para que pudessem construir aquele maldito rio que vai até o mar, disse o homem. Mance já ouvirá falar da chegada de novas tribos naquele dia, pois muitas começaram a se juntar a elas assim que os povos da região souberam de sua chegada. Uma delas alegou que os articanos os haviam expulsado de suas terras. Por isso, ele convocou esse grupo para falar pessoalmente. Esta tribo foi abordada pela Ártica durante a construção do canal nos primeiros anos da região. Jon precisava criar o canal em linha reta até o mar, partindo diretamente da Ártica. Claramente, eles enfrentaram problemas não apenas com o terreno, mas também com pessoas tentando roubar materiais durante a escavação. Além disso, havia tribos no caminho. Jon, juntamente com alguns articanos, foi negociar com eles, oferecendo-lhes a oportunidade de viver na Ártica. Caso não quisessem, receberiam armas, comida e suprimentos em troca da partida. Jon acreditava que isso era melhor do que simplesmente atacar uma tribo, como era feito à moda antiga, como o povo livre usava para lidar com suas diferenças. Por meio de batalhas e conquistas. Homens tão pequenos que você riria deles, homens como nós e gigantes, apareceram na nossa tribo dizendo que aquele lugar seria usado para a construção do rio. Eles nos ofereceram 3 opções: lutar, ir para este novo lugar recebendo comida e armas de ferro quando não queríamos nos juntar a eles, continuou o homem.
Obviamente não tínhamos chance de lutar contra aqueles gigantes. Havia centenas deles lá. Você consegue imaginar isso? Centenas de gigantes prontos para matar você. Malditos gigantes. Eles sempre foram pacíficos, e agora se renderam a um rei do sul que era apenas uma criança naquela época, vindo do sul da muralha, e estava pronto para lutar e morrer por ele, disse o homem indignado. Todos ouviram, cada um com sua própria expressão ao ouvir o homem. De qualquer forma, então você aceitou as armas e os recursos deles e deixou o local. Teve contato com a cidade deles? Perguntou Mance, enquanto o homem assentia. Viemos mais para a costa norte. Estamos lá desde então, vivendo de peixes e de tudo que conseguimos caçar. Alguns dos nossos caçadores iam e vinham, ocasionalmente avistando um navio passando pelo local onde ficava nossa antiga tribo. Tínhamos até água quente sob as pedras. Mas tudo foi destruído, disse o homem visivelmente ressentido. Eles cavaram tudo para o curso do rio, destruíram tudo. Mas você nunca foi lá então? Mance perguntou novamente, já que o homem nem sequer havia respondido à sua pergunta, parecendo muito irritado com o que havia acontecido. O homem balançou a cabeça. Não. Nunca estivemos naquele lugar, mas agora podemos ver seu brilho no céu noturno, disse ele, olhando para um homem atrás de si, e continuou. No entanto, há um entre nós que se juntou e esteve lá, acrescentou, enquanto o outro homem do povo livre se aproximava de Mance. Eu estive lá, e devo dizer, aquele rei do sul está escravizando o nosso povo, exclamou ele, enquanto muitos ouviam. Mance permaneceu em silêncio, ouvindo o homem descrever o que vira no local. Afirmou que havia fartura de comida, mas isso era tudo que o sulista que se autodenominava Rei da Ártica podia oferecer. Além disso, ele havia roubado a terra sagrada deles, pois aquele lugar deveria pertencer ao povo livre. Um deles deveria governar, não alguém que viesse do sul da muralha. Todos pareceram surpresos com isso, e o homem queria provocar indignação enquanto tentava mostrar que John Artica havia roubado um lugar que era deles por direito. Embora na Artica fosse constantemente dito que John havia criado o lugar. Eu vim do sul da muralha. Você está dizendo que eu também não posso governar? Mance perguntou de repente, pegando o homem desprevenido, enquanto muitos ao redor esboçavam um sorriso. Não foi isso que eu quis dizer, Mance, murmurou o homem visivelmente perturbado. De qualquer forma, estão dispensados. Encontrem um lugar para eles ficarem. Ficaremos aqui até o meio-dia, antes de começarmos a marchar para o sul novamente, disse Mance, começando a dispersar todos que haviam se reunido. Seu olhar se voltou para as tendas ao redor, que se reuniram na entrada da sua. Foi então que ele viu corvos empoleirados observando-os, o que o fez franzir a testa. Mais tarde, já dentro da tenda dela e Val estavam com ele. Ele estava mentindo, dela murmurou, e sua irmã assentiu. Sim, aquele homem falou esperando que atacássemos a Ártica. Ele está agindo por raiva, não com base no que realmente viu. Ele foi claramente expulso depois de fazer algo naquela cidade, murmurou Mance. Então temos 3 tipos de pessoas, aqueles que simplesmente entraram na cidade, aqueles que não se aproximam dela e aqueles que foram expulsos, comentou Val. É contraditório ouvir alguém dizer que este rei escraviza todos quando ele simplesmente o expulsou, vivo. Além disso, estamos sendo vigiados o tempo todo, comentou Mance, lembrando-se dos corvos. Não importava para onde fossem, os corvos começavam a aparecer por todo o acampamento, até mesmo dentro das tendas, onde aconteciam reuniões entre as tribos. Boatos começaram a se espalhar, à medida que alguns líderes informavam alguns de seus seguidores sobre o que acontecerá na última reunião. E as coisas se espalharam rapidamente, como sempre. Saber que havia um troca-peles muito mais poderoso que Siskins, o Varg mais forte do acampamento, espionando-os, era no mínimo perturbador, e como se apenas para confirmar, um corvo entrou pela entrada da tenda, movendo-se em direção a eles. Os 3 olharam rapidamente quando ele pousou perto de Mance, trazendo uma nova mensagem amarrada às patas. Mance suspirou ao pegá-lo. Abriu o papel e o entregou a Val, que entendia a língua antiga melhor do que ele. Ela começou a ler em voz alta. Ela relatou, segundo as palavras de John, que ele ouvirá toda a reunião anterior. Ele achou engraçado como alguns deles realmente pensavam que poderiam invadir a Ártica e desafiá-los ainda mais depois de ver a cidade. Ou melhor, o exército. Após terminar a leitura, Mance pareceu pensativo ao ouvi-la, enquanto dela parecia preocupada, observando o homem que a havia roubado. Parece que não podemos fazer nada aqui sem que ele saiba, disse Mance em tom cansado. Mas, o que você planeja fazer sobre isso? Perguntou dela, a preocupação evidente em seu rosto enquanto ela instintivamente tocava a barriga. Por enquanto, o que podemos fazer além de ir lá e ver este lugar com nossos próprios olhos? Falarei com esse Artican como ele desejar, respondeu Mance por fim, já decidido. Se você planeja se submeter a ele, certamente haverá muitas pessoas no acampamento que não concordarão com isso, comentou Val, e Mance assentiu, sabendo muito bem disso. Infelizmente, teremos que deixar isso para quando encontrarmos esse rei, disse Mance finalmente, antes de pegar uma peça de roupa mais grossa para se proteger do frio e começar a sair da tenda. Vou falar com os Tens. Já volto para que possamos começar a desmantelar o acampamento, disse ele, enquanto dela o observava saindo da tenda. Val e dela permaneceram imóveis, sozinhos. Dela sentou-se em uma cadeira coberta de pele perto do fogo. Vou preparar água quente, disse Val, tomando a iniciativa de encher uma panela e colocá-la sobre o fogo para preparar algo para sua irmã beber.
Você me trata como se eu fosse feita de vidro agora, comentou dela, observando sua irmã loira preparando as coisas cuidadosamente. Obviamente, respondeu Val, aproximando-se da irmã. Como você está se sentindo? Dela ergueu uma sobrancelha. Minha barriga ainda nem começou a crescer, Val. Calma, respondeu ela, sorrindo. Não, terei que cuidar de você na ausência do seu marido. E espero ver meu sobrinho nascer forte, disse Val com firmeza, deixando claro que desde a última lua, quando descobriu que dela estava grávida, vinha dando atenção especial ao futuro bebê, um possível sobrinho esperado para dentro de 8 luas. Você é pior que o Mance, suspirou dela. Eu sei que você está preocupado. É meu dever, como sua irmã mais nova, cuidar de você assim como você cuidou de mim. Quando nossa mãe morreu, depois que nosso pai também, ela disse, com a voz suavizando. Dela sentiu, emocionada. Não posso dizer que não estou orgulhosa. Mas, obrigada, Val murmurou. Você tem medo dos Articans? Val perguntou gentilmente. E como eu poderia não estar, Val? O rei deles pode estar nos esperando neste exato momento. Não sei o que pensar, mas espero que Mance saiba como lidar com isso, respondeu dela. Não se preocupe. Não importa o que aconteça, farei tudo o que puder para proteger você e meu sobrinho, disse Val, olhando firmemente nos olhos da irmã. Ela era uma mulher poderosa do povo livre. Nunca fora sequestrada, mesmo tendo mais de 20 anos. Val se recusava a dormir com qualquer pessoa porque dela sabia. Ela tinha medo de ter um filho nessas condições. Ela esperava atravessar a muralha para então encontrar alguém verdadeiramente digno. No fundo dela acreditava que Val poderia até roubar aquela pessoa, quando finalmente encontrasse alguém que a merecesse. Enquanto isso, Mance continuou em reuniões com seus líderes por todo o acampamento, dando ordens a certos grupos para cuidar de suas tarefas enquanto o resto começava a se mover. Conforme decidido, ao meio-dia o acampamento começou a se dispersar. Levou apenas 1 hora para que todos estivessem prontos para partir, avançando em direção a uma nova área não muito distante. Esse era o maior problema ao mover um grupo tão grande. Eles tinham que verificar cada pedaço de terra, encontrar áreas seguras com espaço suficiente para acampar com todos os 100 membros do povo livre. Por causa disso, eles só podiam se mover por curtas distâncias. E desta vez, a nova área ficava a apenas algumas horas e alguns quilômetros de distância. Mas Mance havia mantido o antigo acampamento montado por quase meio-dia. 4 horas depois, chegaram ao novo local. Sem muita dificuldade, começaram a montar o acampamento novamente. Tudo parecia em ordem. Mance estava deitado ao lado de dela quando foi acordado no meio da noite por um de seus homens chamando do lado de fora da tenda. Ele se levantou silenciosamente, enquanto dela apenas o observava sair. Algo errado? Perguntou Mance ao ver os homens à sua frente. Estavam sujos, exaustos e visivelmente abalados, um grupo de 5. Mance. Fomos atacados, respondeu um deles, sem fôlego. Atacados por quê? Perguntou Mance, sério, já imaginando o que poderia ser. Aqueles homens tinham estado no norte como batedores, espalhados em pequenos grupos em acampamentos temporários. Ele os havia posicionado por toda a região para monitorar os movimentos. Os mortos estão nos caçando no norte. Há um grupo enorme. O acampamento inteiro foi aniquilado. Só nós sobrevivemos, disse o homem, enquanto Mance franzia a testa preocupado. Se os mortos os estivessem seguindo, isso se tornaria um problema enorme. Mance aproveitou o resto da noite para reorganizar o acampamento. Fogueiras foram acesas ao longo dos limites da área, com homens montando guarda, prontos para atacar qualquer coisa que não fosse humana que se aproximasse. No entanto, não houve ataque naquela noite. Ainda assim, a tensão no ar do acampamento era palpável. Na manhã seguinte, como a próxima área de descanso era muito mais distante que a anterior, eles partiram antes do amanhecer, marchando mais rápido em direção ao sul. Mance caminhava ao lado de dela, mas sua mente estava repleta de preocupações. O olhar cansado em seu rosto revelava o peso sobre seus ombros, os mortos, Ártica, a muralha. Era como reviver os piores momentos. E tudo piorou com os rumores que começaram a se espalhar, à medida que ele convocava as tribos, tentando uni-las e afastá-las dos caminhantes brancos. Enquanto isso, no céu, milhares de corvos sobrevoavam as regiões ao norte. Voavam dia e noite até localizarem um grupo de mortos que havia se separado do exército principal em meio à grande nevasca mais ao norte. Ainda assim, havia mais de 2.000 cadáveres marchando lentamente, seguindo a trilha das tribos livres que viajavam com Mance. Seus olhos mortos brilhavam no amanhecer silencioso. E na Ártica, John abriu os olhos na cama. Levantou-se, ainda em silêncio, dentro do quarto. Caminhou até a mesinha perto da janela, abriu uma garrafa e se serviu de vinho, observando a cidade brilhar sob o céu estrelado e o som dos cristais árticos. Ele tomou um gole lento, pensativo. Algo errado, John? Ele ouviu a voz suave da mulher atrás dele. Ygritte, a rainha ruiva, estava saindo da cama, surpresa por ele ter ido embora sem dizer nada. Os mortos estão seguindo Mance, e eles causarão danos reais entre essas centenas de milhares de pessoas. Mance não tem como se defender, a não ser queimando-os, respondeu John, voltando o olhar para ela. Eu conheço esse olhar, John. O que você está planejando fazer? Ela perguntou, aproximando-se cuidadosamente. Pretendo ir para o norte, levar suprimentos, e também lidar com os mortos, disse John, diretamente. Você não pode estar falando sério. Vai fazer isso pessoalmente? Vai usar seu dragão para chegar lá, não é? Ygritte reagiu, já perto dele, com os olhos arregalados e o rosto cheio de preocupação. Não haverá tempo.
Mance será atacado em 2 ou 3 dias. Aquele acampamento não tem 100 mil guerreiros. Parte dele é composta por anciãos e crianças. Deve haver, no máximo, cerca de 80 mil homens prontos para lutar, comentou Jon. Apesar de ser um número significativo, ele sabia que lutar contra os mortos, quando o fogo era sua única arma, era complicado. Então você realmente vai. Ygritte disse e imediatamente acrescentou. Eu vou com você. Jon balançou a cabeça. Não, você vai ficar. Você vai cuidar de Lyanna e do nosso filho que está prestes a nascer, disse ele com firmeza. Ygritte estava grávida há muitas luas. Seria loucura levá-la para a batalha. Você continua abandonando o reino e parece se envolver em coisas cada vez mais perigosas, Jon. Estou preocupada, disse ela em tom frustrado, aproximando-se e pegando a garrafa de vinho para beber também. Tudo vai ficar bem. Eu não tinha planejado ver o Mance antes dele chegar, mas agora terei que lidar com os mortos, entregar algumas coisas. Talvez esta seja uma boa maneira de mostrar que não quero ser inimigo dele. Afinal, há pessoas lá que podemos salvar, disse Jon, tentando tranquilizá-la. Ygritte suspirou, mas assentiu, olhando nos olhos do marido. Tudo bem. Eu confio que você sabe o que é melhor, e ninguém pode contestar isso. Eu só quero que você se cuide, Jon. Tenho medo de que você deixe a Ártica para lidar com os problemas lá fora e nunca mais volte, disse ela, com o olhar carregado de preocupação. Jon simplesmente sorriu, beijando-a e sentindo o gosto do vinho em seus lábios. Que tal aproveitarmos o resto da noite? Afinal, seu marido vai lutar contra os mortos, ele provocou-o com um olhar brincalhão. Então essa mulher vai garantir que vale a pena, ela respondeu, enquanto os dois voltavam para a cama, deixando as preocupações de lado por algumas horas. No dia seguinte, o castelo estava claramente em caos por causa da decisão de Jon. Meu rei, você não pode estar falando sério, exclamaram os guardas reais preocupados. Não se preocupe, eu consigo lidar com isso. Estou bem preparado e terei um companheiro confiável ao meu lado, respondeu Jon calmamente. Então leve um de nós para protegê-lo, insistiram os guardas. Mais uma vez, Jon balançou a cabeça. Não, esta não será uma patrulha simples. É muito arriscado ter alguém comigo e com Eragon, mesmo na cela. Só quero que você prepare tudo para minha partida. Armazene, em grandes sacos ou barris, todas as flechas de vidro de dragão que tivermos, ordenou ele por fim. Os guardas não tiveram escolha a não ser obedecer. Mais tarde, Jon retornou para sua família. Lyanna correu até ele preocupada. Papai, você está indo embora? Ela murmurou, já tendo ouvido de sua mãe que Jon estava indo para o norte para lutar. Sim, minha pequena. O papai vai lidar com os monstros de gelo. Mas não se preocupe. Ele vai manter você, seus irmãos e suas mães em segurança. É por isso que o papai tem que ir, disse Jon, ajoelhando-se para abraçá-la com carinho. Ao se aproximar da mesa, ele viu os rostos preocupados de suas esposas. Mesmo que algumas tentassem esconder, Serena tentará ir com ele, mas ficou bem claro que não, era algo que ele precisava fazer sozinho. No final daquela manhã, Eragon já estava preparado no pátio, esperando por Jon. Jon usava uma armadura completa e até mesmo um capacete feito de aço valeriano, pronto para protegê-lo contra qualquer coisa que encontrasse pelo caminho. Na cintura, ele carregava Blackfyre e nas costas, um conjunto de flechas especiais. Presos à cela do dragão, havia vários barris cheios de flechas de vidro de dragão, prontos para serem entregues a Mance. As flechas estavam bem protegidas, envoltas em correntes de aço comuns e amarradas com segurança. Vamos fazer uma pequena viagem para o norte, amigo, Jon murmurou para Eragon, passando a mão pela lateral do pescoço da grande criatura alada enquanto subia na cela. O dragão soltou um rugido baixo em resposta, como se entendesse exatamente para onde eles estavam indo. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.